Boa noite. Solicita a secretária que faça chamada regimental. Chamada regimental. Fernando Hilário, Geisa do Carneiro, Zé do Amado, Professor Luiz, Michel Tucurinha, Silvana Forel presente, Vanderlei Feinho, ausente, Wellington Cunha ausente, William Araújo. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Joanópolis, em 1º de agosto de 2023, às 19h04. Consigno a presença do vereador Vanderlei Feinho, consigno a presença do nosso vice-prefeito Valtinho Ricanello. Passaremos agora à leitura bíblica com a vereadora Geisa. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Estamos dando início ao expediente às 19h05. O balancete analítico de receitas e despesas da Câmara, referente ao mês de julho de 2023, está à disposição dos senhores vereadores. Passaremos agora ao expediente do Poder Executivo. Solicita a secretária que faça a leitura do projeto de lei 17/2023. Projeto de lei de número 17 do ano de 2023. Excelentíssima senhora presidente, venho por meio deste respeitosamente encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 17 de 2023, que autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$300 mil. Justificativa. O referido projeto de lei número 17, que autoriza a abertura do crédito adicional no valor de R$300 mil, trata-se da abertura de crédito especial para a utilização de recursos oriundos do Convênio Cidadania no Campo, Município Agro 2023. Na oportunidade, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, a Tauto Batista, prefeito municipal. Projeto de lei, só um instantinho. De número 17. O prefeito da Instância Turística de Joanópolis, do Estado de São Paulo, no uso de suas contribuições que a lei lhe confere, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a abertura de crédito especial no valor de R$300 mil, autorizado pela lei número 2.123, de 7 de dezembro de 2022, destinado ao atendimento de despesas correntes de capital, observando-se as classificações institucional, econômica e funcional programática a seguir especificadas. Direcionamento para a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, manutenção do setor equipamentos e materiais permanente, no valor da suplementação de R$300 mil. Artigo 2º, o crédito adicional será coberto com os recursos provenientes da transferência financeira de recursos através da Secretaria do Estado de Agricultura e Abastecimento do Estado, oriundos do Convênio Cidadania no Campo Município Agro 2023, no valor de R$300 mil. Esta lei entra em vigor a partir da sua data de publicação, Joanópolis, 24 de julho de 2023, Adalto Batista, prefeito. Algum vereador deseja se manifestar sobre o projeto? Eu gostaria. Passo a presidência para o vereador Fernando Hilário. Com a palavra, a nobre vereadora Geisa. Boa noite a todos, colegas vereadores, ao público que nos assiste pelo YouTube, pessoal aqui presente, Valtinho, Nádia. Bom, gostaria de ser breve aqui em relação a esse projeto, um projeto extremamente importante, ao qual eu parabenizo o Poder Executivo, o secretário Marquinho do Beijo, toda a equipe da agricultura, trabalho aí que vem plantando e colhendo bons frutos.
No ano passado, ficamos aí em primeiro lugar no município agro. Esse ano ficamos em segundo lugar, recebendo aí esse valor de R$300 mil, que com certeza vai ser muito benéfico para o nosso município. E principalmente aí, né, para o agricultor familiar, que dentro desse projeto, dentro desse montante, a gente vai comprar aí uma colheitadeira para o município. Nós não temos uma colheitadeira, até o Fio lá do bar sempre veio conversar comigo aí sobre isso. A gente já conversou com o prefeito a importância que seria a gente ter uma colheitadeira aqui no nosso município, que acontece que os agricultores muitas vezes precisam alugar o maquinário da prefeitura e correr atrás aí de outras pessoas para alugar o implemento da colheitadeira. Então, com certeza, essa aquisição será benéfica para o município, benéfica para o agricultor familiar, que está aí sempre abastecendo o nosso município e a nossa mesa. Então, por enquanto, é isso. Conto com o apoio dos nobres vereadores para aprovação desse projeto, que com certeza o meu voto será favorável. Retorna à presidência a nova vereadora Geisa. Mais algum vereador deseja se manifestar sobre o projeto? Não havendo manifestações, o projeto seguirá sua tramitação regimental. Passaremos agora ao expediente externo. Solicito à secretária que faça a leitura do parecer prévio do Tribunal de Contas acerca das contas municipais do exercício de 2021. Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Prefeitura Municipal de Joanópolis, exercício de 2021. Prefeito Adalto Batista de Oliveira. Advogados Ricardo Vrena, Eduardo Leandro, Tatiane Barrone, entre outros. Procurador de Contas, Rafael Antônio Baldo. Fiscalização por UR7. Ementa. Contas anuais, Prefeitura favorável, recomendações. Município cumprir os índices obrigatórios relativos aos gastos com ensino, magistério, pessoal e saúde. Execução orçamentária superavitária. Recomendações, planejamento, adequação fiscal e execução das políticas públicas do ensino, saúde, ambientais, infraestrutura e tecnologia. Gestão de pessoal, despesas com adiantamentos, demanda não atendida com creche. Informações ao sistema AUDESP. Parecer favorável. Recomendações, votação unânime. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC número 006848-989-20-8, considerando que consta do relatório e voto do relator, conforme notas... Espera só um instantinho. Notas gráficas, juntando-os aos autos. E Primeira Câmara, em sessão de 7 de fevereiro de 2023. Voto dos conselheiros Antônio Roque Cittadini, presidente e relator, Edgar Camargo Rodrigues e Dimas Ramalho, decidiu emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Joanópolis relativas ao exercício de 2021. Recomendou outro sim, à margem do parecer e ofício, que o município atente às devidas demandas, conforme manifestação do Ministério Público de Contas, evitando a aplicação medidas de estilo no eventual reincidência nos termos da Lei Complementar 709 de 1993. Determinou ainda a fiscalização competente de que certifique o cumprimento recomendado e sobre as informações prestadas, trazendo ao relatório apurado. Por fim, exauridas as providências deste tribunal a respeito do objeto dos autos, determinou o arquivamento, inclusive os eventuais expedientes a este referenciados. Presente o procurador do Ministério Público de Contas, Dr. João Paulo Giordano. Fontes, publique-se, São Paulo, 7 de fevereiro de 2023, Antônio Roque Cittadini, presidente e relator. Algum vereador deseja se manifestar sobre o parecer? O processo seguirá sua tramitação regimental. Solicita a secretária que faça a leitura do requerimento número 82/2023. Requerimento de número 82. Silvana Forel requer que seja
com relação ao cemitério municipal, requer que seja informado o que segue. 1. Existe algum projeto para expansão do cemitério? 2. Existe algum projeto de um incinerador para restos de roupa, colchões, entre outros? Justificativa. Cuida-se de questionamento de munícipes, tendo em vista que estão acabando as valas do cemitério, bem como o incinerador seria de grande valia para facilitar os trabalhos no local. Demais explicações necessárias serão desenvolvidas em plenário. Joanópolis, 25 de julho. Silvana Forel, vereadora. Algum vereador deseja se manifestar sobre o requerimento? Com a palavra, a autora. 4 minutos, vereadora. Boa noite a todos, aos meus colegas, a presidenta, o secretário da mesa e o nosso vice-presidente. Ao Valtinho Ricanello, nosso vice-prefeito da cidade, a Nádia, sua assessora. E a gente estava conversando a respeito do cemitério, né? O que está acontecendo? Já foi pedido, há um tempo atrás, por alguns munícipes, para a gente ter um olhar especial em relação às vagas que estão acabando ali no terreno do cemitério. E essa semana, infelizmente passada, a gente teve também mais óbitos, e quando eu me dirigi ao cemitério, eu percebi que realmente falta um projeto de expansão. Diretamente liguei para o chefe de gabinete, ele falou que isso já estava sendo estudado, que eles já estão trazendo uma solução, que vai ser aquele sistema de gavetas, né, subterrâneas. E eu também senti falta de um incinerador, que acaba sendo um uso essencial dentro do nosso município, para não ter a poluição que acontece do descarte desses restos que não são mortais, né, mas são peças de roupas, caixões, que acabam sendo incinerados a céu aberto. Então, é um pedido, é de extrema importância, eu acredito que eles vão ter um olhar especial para poder resolver esse problema. Muito obrigada a todos. Mais algum vereador deseja se manifestar sobre o requerimento? Não havendo mais manifestações, passaremos à votação do requerimento. A votação será nominal e precisará de 2/3 para sua rejeição. Solicita a secretária que faça a chamada para a votação. Vanderlei Feinho. Wellington Cunha ausente. William Araújo. Fernando Hilário. Zé do Amado. Professor Luiz. Michel Tucurinha. Silvana Forel, favorável. Geisa do Carneiro. Favorável. O requerimento foi aprovado por 8 votos. Solicita a secretária que faça a leitura da moção de condolências número 7/2023. Moção de condolência. Silvana Forel, Geisa Mirella Costa, Wellington Cunha, Fernando Hilário, Luiz Alexandre Ferraz, William Gustavo de Araújo, Vanderlei Antônio de Oliveira, Michel Henrique Custódio Pinto e José Carlos da Costa. Vereador em exercício na Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis, Estado de São Paulo, usando suas faculdades regimentais, vem consternados a apresentar moção de condolências pelo falecimento do senhor José Rodrigues. Que Deus possa confortar os familiares nesse momento tão difícil. A família enlutada, nossos sinceros sentimentos pela irreparável perda. Sai do Pai e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e volto para junto do Pai. Assim, em consonância com os ditames do regimento interno, requer que a presente moção seja encaminhada mediante ofício à família enlutada. Joanópolis, 28 de julho. Silvana Forel e os demais vereadores. Algum vereador deseja se manifestar sobre a moção 07/2023? Não havendo manifestações, a moção será devidamente encaminhada aos familiares enlutados. Solicita a secretária que faça a leitura da moção de condolências número 8/2023. Moção de condolência. Silvana Forel, Geisa Mirella Costa, Wellington Cunha, Fernando Hilário, Luiz Alexandre Ferraz, William Gustavo de Araújo, Vanderlei Antônio de Oliveira, Michel Henrique Custódio Pinto e José Carlos da Costa, vereadores em exercício na Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis, Estado de São Paulo, usando suas faculdades regimentais, vêm consternados a apresentar moção de condolências pelo falecimento do senhor João Batista Tardelli, mais conhecido como Tita Tardelli. Que Deus possa confortar os familiares neste momento tão difícil.
A família enlutada, nossos sinceros sentimentos pela irreparável perda. Sai do Pai e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e volto para junto do Pai. Assim, em consonância com os ditâmites do regimento interno, requer que a presente moção seja encaminhada mediante ofício à família enlutada. Joanópolis, 31 de julho, Silvana Forel e os demais vereadores. Algum vereador deseja se manifestar sobre a moção? Não havendo manifestações, a moção será devidamente encaminhada aos familiares enlutados. Solicita a secretária que faça a leitura da indicação. Indicação número 176 de 2023. Silvana Forel, prefeito, indica que seja providenciado o repasse de uma porcentagem da verba da taxa do lixo para a Associação dos Catadores. Algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, a vereadora Silvana. Bom, a gente está com um problema sério, que o lixo reciclável abaixou muito o custo, né, para venda. Abaixou o custo não, né? Abaixou o valor de revenda. E aí desestimulou os catadores, né? A associação dos recicleiros e a associação que a gente tem aqui no município acabou sendo prejudicada com isso. E há uma falta de vontade de fazer essa coleta e tudo mais. Existem dois pontos. A falta de cultura do povo daqui, de entender que é importante fazer a reciclagem, limpando os resíduos antes de destinar para os ecopontos. Às vezes até juntam restos de dejetos que não deveriam estar junto. E também tem essa questão que aumentou muito o consumo de matéria-prima do exterior para o Brasil. E aí diminuiu o valor de revenda dos materiais, né? E o que acontece é o seguinte, como nós temos uma cooperativa com 10 pessoas atuando aqui no município, que é pouco, eles desmotivados por conta que eles recebem o descarte do município. O município já cede a infraestrutura do espaço onde eles se localizam. E eles fazem o valor da venda e recebem através desse benefício, ficou muito inviável o trabalho deles. Então, nada mais justo do que nós, como instituição pública, né, através da arrecadação da taxa do lixo, também destinar uma parcela, seja ela pequena, mas que favoreça o serviço da Associação dos Cooperadores de Reciclagem. É isso. Obrigada. Mais algum vereador deseja se manifestar sobre a indicação? Eu gostaria, passo a presidência para o vereador Fernando Hilário. Com a palavra, a nobre vereadora Geisa. Vereadora, eu sempre estou indo lá no aterro, estive lá no final da semana retrasada, e eu conversei com o pessoal, está sendo feito um projeto pela Secretaria de Agricultura, juntamente aí, o Vinícius está elaborando esse projeto, conversei com a Cláudia, que é a diretora lá, da cooperadora, e esse projeto ele abrange o quê? A cada X toneladas que os cooperadores fizerem a reciclagem, a prefeitura vai repassar um valor. Se eu não me engano, esse valor aí é R$10.000. Então, já vai ser um incentivo a mais para o pessoal, para os coletadores aí, que, né, já ganham muito pouco. Então, até conversando com a Cláudia, ela disse que vai poder adequar o salário e poder contratar mais cooperadores também, para melhorar aí a coleta do nosso município, a questão de reciclagem. Então, isso aí já está em andamento pela parte da Secretaria, através desse projeto. Retorna à presidência, a nobre vereadora Geisa. Mais algum vereador deseja se manifestar sobre a indicação? Não havendo mais manifestações, a indicação será devidamente encaminhada. Passaremos ao tema livre. Vereador Wellington ausente, vereador William. Vereador Fernando Hilário. Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos novos vereadores, a todos que nos acompanham de casa.
vice-prefeito Valtinho presente, Nádia, obrigado pela presença de vocês nessa Casa de Leis nessa noite. A todos que nos acompanham pelo YouTube, inclusive meu pai que não perde uma sessão. Iniciando a nossa fala hoje aqui, gostaria de deixar primeiramente aqui meus parabéns ao prefeito Adalto, pela parceria junto à Eletrobras, pelo projeto de iluminação, né, e a troca das lâmpadas que será feito no município. Nós temos hoje um número grande de lâmpadas de sódio, e elas serão substituídas por lâmpadas de LED, garantindo assim um pouco mais, muito mais na verdade, de economia nessa questão de iluminação pública do município, e também essa questão de ficar mais claro, né, durante a noite. Nós sabemos que a lâmpada de LED ela ilumina muito mais, além de ser muito mais econômica. Então, eu estive conversando com o secretário Ronaldo. Nessa primeira remessa serão trocados mais de 300 pontos de iluminação por luz de LED. Então, parabéns aí ao Poder Executivo por essa parceria. Nós já conversamos no ano passado, já tinha vindo para cá essa questão desse projeto, né, dessa parceria da Prefeitura. Então, parabéns aí, vai ajudar muito o município, principalmente esses locais que fica mais afastado, que precisa realmente dessa troca. Será trocado, nesse momento, esses 300 pontos de iluminação inicial e assim, em constância, depois mais 300 pontos de iluminação. Nós tivemos no domingo aí também o desafio, o evento de MTB, né, do Desafio dos Ventos. Mais uma vez um grande evento realizado em nossa cidade. Parabéns a todos os organizadores, a Prefeitura pelo apoio, também a Secretaria de Esportes. Realmente, quando vem esses eventos para o município, a Prefeitura precisa estar presente, precisa estar participando. Então, foi importante para realmente divulgar essa modalidade que cresce na nossa cidade. Temos aí trilhas, rotas, que muitas das pessoas vêm, que praticam esse esporte, vêm para Joanópolis para estar pedalando aos finais de semana e também trazendo mais turistas para a nossa cidade. Gostaria de parabenizar aí os joanopolenses, né, que tiveram aí uma premiação, que foi a Mariana Isabelle, o Zé Maurício, o Gabriel Luiz, o Eric Ribeiro e o Jorge Gustavo. Então, parabéns a todos que participaram, e parabéns também para vocês que conseguiram aí um resultado expressivo nessa competição. Também, dando início ao nosso calendário esportivo, foi iniciado ontem o 47º Campeonato de Futsal do município de Joanópolis, nosso municipal de futebol de futsal, como é conhecido. E esse mês também nós teremos o início do Campeonato de Master de futebol de campo. Depois de muito tempo aí da turma pedindo, a gente também cobrando da Secretaria de Esportes. Agradeço o secretário Daniel pelo suporte, pela atenção. Já foi feita a questão da licitação das arbitragens. Então, esse calendário esportivo, esses jogos que a turma vinha cobrando, vinha pedindo, será feito a partir desse mês. Obrigado, Daniel, Secretaria de Esporte, por estar sempre nos tentando dar o máximo de resposta, o máximo de suporte possível naquilo que a gente vem pedindo. Sabemos que temos ainda muito a ser feito, às vezes são detalhes, são coisas pequenas, melhorias em alguns campos, melhorias em algumas coisas das quadras, mas nós sabemos que o secretário tem corrido atrás para poder estar dando essa questão para o nosso esporte. Estava conversando com a nova vereadora Geisa, nós estaremos também fazendo uma indicação, né, vereadora, sobre a questão das próteses que eram feitas no nosso município, e hoje nós estamos sem no momento. Eu sou um que, junto com a vereadora, que trouxemos recursos para serem aplicados nessa parte odontológica, principalmente para a volta do atendimento odontológico nas escolas. Sou um que fica muito em cima, acompanho as escolas do sítio nessa questão, e hoje nosso município ele não tem mais essa questão da prótese. Foi encerrado o contrato com a empresa que prestava serviço, e nós temos recebido muitos pedidos, como a vereadora também, sobre essa questão de prótese, para as pessoas que precisam, né? Prótese, da chapa, dentadura. Então, o município que já foi referência nessa questão odontológica, nós não podemos perder essa essência. Nós tínhamos grandes profissionais, e hoje, inclusive, nós temos um chefe de gabinete que é dentista. Então, nós
vamos estar encaminhando essa indicação para que olhe com carinho, porque nós temos corrido, nós temos trazido recursos para ser investido nessa área, então vamos pedir aí, solicitar ao Poder Executivo para que dê uma atenção para essas pessoas que realmente precisam desse trabalho, desse tratamento na nossa cidade, garantindo assim também um pouco mais de dignidade a todos, porque realmente a questão do sorriso, a questão da saúde bucal é muito importante. Deixo aqui por enquanto essas palavras. Meu boa noite, Deus abençoe. Com a palavra, vereadora Geisa, passo a presidência para o vereador Fernando Hilário. Com a palavra, a nova vereadora Geisa. Bom, gostaria de começar falando sobre o Parque Linear, né, que vai ser implantado aí no município, próximo à minha casa mesmo, já colocaram a placa lá. Bom, porém, acho que é uma obra que a gente precisa ficar em cima aí, né, precisa de uma fiscalização mais ferrenha. É uma obra que vai trazer muitos ganhos para o município, principalmente para quem gosta de praticar atividades físicas, porém, precisa ser feito da maneira correta para que, após a conclusão da obra, seja funcional para todo mundo e que os munícipes aí não venham ter problemas e possam utilizar do Parque Linear. Muitas vezes aqui nessa tribuna, nessa Câmara, foi falado sobre o desassoreamento dos rios, né, do rio e de alguns trechos por onde ele passa. E até agora não foi feito esse desassoreamento. Eu procurei na licitação, mas eu não achei detalhadamente, né, algo falando sobre essa parte de manutenção aí dos rios. Não vai adiantar a gente ter no nosso município uma obra desse porte se a gente não fizer o desassoreamento do rio. Senão, uma coisa vai prejudicar a outra. Então, para que isso se torne funcional lá na frente, para que isso seja uma obra realmente relevante para toda a população, para que todo mundo possa utilizar, né? Então, é importante fazer, primeiramente, esse desassoreamento, para que possa receber essa obra aí. Mas, como eu disse, vai ser uma obra importante para o município em relação à mobilidade urbana, em relação a questões de enchentes. Nós não temos mais no nosso município, mas se um dia se a gente vai ter a possibilidade de ter, com uma obra dessa, por onde ela vai passar, vai ser sanado esse problema. Também as questões ambientais aí, com certeza, ganharão melhorias, né? Então, é uma obra extremamente importante, mas precisa dessa atenção para não acontecer nada ruim, né, futuramente, após a conclusão da mesma. Bom, eu queria falar desse assunto aqui na semana passada já, porém, eu estava esperando um pouco do desfecho disso tudo. Na semana passada, como todo mundo sabe aqui, que eu sou uma pessoa que eu defendo muito o bom atendimento médico na Santa Casa. Eu já falei isso aqui várias vezes, vou falar até o fim do meu mandato. Estou aqui para isso, para escutar a população e trazer as soluções, mas também ressaltar aqui os problemas que acontecem no nosso município. Na semana passada, uma gestante, né, a mãe dessa gestante me procurou. Houve um problema muito sério na Santa Casa. Essa gestante procurou o médico 6h30 da manhã, a doutora Ana Carolina, e a doutora Ana, a gestante falando que estava com fortes dores abdominais. A doutora Ana Carolina não deu muita atenção, não fez nenhum exame específico, não, como a maioria dos médicos aqui, nem olham para a cara do paciente, e foi dessa forma, e mandou a gestante para casa, receitou apenas um Buscopan para a gestante. Durante o dia, fortes dores ainda, a mãe da gestante resolveu aí pagar um exame de urina para a menina, e levaram, né, a menina na clínica do doutor Ubiratã, lá em Atibaia. Chegando lá, o doutor abriu o exame e viu, né, constatou que tinha uma infecção de urina muito alta. A gestante foi usar o banheiro da clínica, começou a ter hemorragia, onde o doutor viu que ela já estava em trabalho de parto, com 7 meses. Foi pedido para que ela procurasse uma neonatal, e no desespero ali a família levou a gestante no AME, onde ela deu à luz, e a criança nasceu com uma infecção, devido à infecção que a mãe também estava, e que não foi constatado nem pela médica, não foi feito um exame mais específico, enfim. Onde eu quero chegar, de quem que é a responsabilidade disso? Porque o município vai ter que arcar com essas custas. Quem que vai pagar? Executivo?
Quem vai pagar? A firma médica, a médica. Foi feito um boletim de ocorrência, mas a responsabilidade é de quem? O Poder Executivo repassa um dinheiro significativamente alto para a Santa Casa anualmente, para ser gasto com uma firma médica que traz médicos improdutivos para cá, para prestar esse tipo de atendimento à população. Então eu falo toda vez aqui, a Prefeitura, a interventora da Santa Casa precisa prestar atenção no tipo de serviço que está sendo ofertado à população em relação a essa firma médica. A Santa Casa tem excelentes enfermeiros, não tenho que me queixar dos enfermeiros. O que eu puder fazer por eles, vou fazer, como já trouxe aqui uma demanda, já passei para a secretária e essa demanda já foi atendida em relação a mudar, né, as qualificações ali dos enfermeiros de auxiliar para técnico, consequentemente melhorando um pouco no salário, isso já foi atendido. Porém, a questão com a firma médica é muito grave. A gente vai esperar ter um óbito aqui no município por um erro médico, desses médicos improfícuos que pisam aqui no município? Aí a responsabilidade vai ser de quem? A gente vai ficar repassando dinheiro anualmente, ali, milhões de reais, para ser pago, para ficar cobrindo o erro médico? Até quando? Então a gente precisa prestar atenção nisso daí. Poder Executivo, interventora da Santa Casa, está lá, não é ficar só lá no fundo da sala, não. Ela tem que sair e perguntar para a população que está lá na frente, o atendimento está bom? Está tudo ok por aqui? Não é só ficar no fundo da sala, tem que sair, tem que conversar, tem que ser produtivo, pô. Está ganhando para isso. Então, deixo aqui a minha cobrança, mais uma vez, em relação a essa firma médica. Antes que aconteça algum óbito no município, decorrente de erro médico, decorrente de negligência médica, a gente precisa de uma atitude urgente em relação a essa firma médica. Médicos improdutivos que não pisem mais no nosso município, que não coloquem mais a nossa população em risco. Dessa vez, estou citando o nome aqui, porque essa história foi um alarde na cidade. Então, a doutora Ana Carolina cometeu esse possível erro médico aí, que quase custou a vida da gestante e também do bebê. Mas, por enquanto é isso, deixo aqui a minha cobrança para o Poder Executivo e seguimos nessa luta aí em relação com a firma médica. Retorna à presidência a nobre vereadora Geisa. Com a palavra, Zé do Amado. Com a palavra, professor Luiz. Boa noite a todos, nobre presidente, nobres vereadores, nobre vice-prefeito, Nádia, público aqui presente e quem está nos acompanhando. Um abraço aí para o Olédio, da Tropicana, que sempre está acompanhando a gente. Eu gostaria de começar minha fala parabenizando a administração, né, e em especial o Daniel, né, da Xuxa, pelo evento que ocorreu neste último domingo, né, mais de 400 ciclistas inscritos. Nós vimos, né, quem esteve lá acompanhou o número de pessoas que não vieram somente no domingo, elas já vieram antes, chegou muita gente na sexta-feira, né, e o evento foi muito bem organizado. É isso que nós queremos. Nós queremos que a cidade mantenha, né? E aí a gente fica preocupado e a gente tem que falar sobre isso, que a cidade mantenha aí o status de estância, né? Não podemos perder. E são esses eventos que vão permitir que os turistas venham e eles vão retornar, né? Aqueles que vieram pedalar ou que vieram acompanhar seus parentes, eles acabam voltando no final de semana, acabam voltando em outra época e acabam utilizando aqui dos nossos serviços. Então, parabenizar, nós teremos ainda o tour do lobisomem, né? Nós teremos mais um tour agora no mês de agosto, né? Dia 20. Teremos a nossa corrida rústica aqui no dia 27. Então, junto aí com o campeonato que está rolando, né, começou ontem, movimentar a cidade para que o turista tenha locais para ir, para que o próprio munícipe também tenha, né? Eu gostaria de fazer a minha
nota de repúdio aqui, né? Repúdio ao governador Tarcísio. O Tribunal de Contas de São Paulo emitiu um parecer favorável ao descongelamento dos quinquênios e de todas as evoluções dos funcionários públicos. Eu já ia vir aqui nesta casa pleitear aí Adalto, descongela já. Eu tenho certeza, né, que o nosso querido prefeito iria olhar com bons olhos para quê? Para quem não está entendendo, no período entre 28 de maio, né, e 30 de 2020, que foi a pandemia, e 31 de dezembro de 2021, esse período, os funcionários públicos não estão tendo essa contagem de tempo. E muitos tinham quinquênios vencendo, né? Tanto funcionário público municipal quanto funcionário público estadual. E nós trabalhamos, né? Os funcionários não ficaram em casa, os funcionários não ficaram parados. Os professores ficaram em casa, mas trabalhando muito mais do que lá na escola, porque estavam, né, nas plataformas, eu, por exemplo, no centro de mídias. Então, nós continuamos trabalhando e até mais. Teve professor que teve que comprar computador porque não tinha equipamento. E os funcionários públicos também trabalharam, enfermeiros, os médicos, estavam... E congelou, né? E esses trabalhadores acabam não podendo ter as suas evoluções, não podem ter os seus quinquênios. E o nosso querido, né, isso com um pouco de ironia, Alexandre de Moraes, deferiu essa liminar. Agora, o Tribunal de Contas deu parecer favorável. O senhor Tarcísio, que não estava aqui em São Paulo nesse período, né, ele está agora, mas a gente sabe que não é um governador que conhece os problemas de São Paulo, está tentando privatizar tudo, né, inclusive a educação. Investimentos na educação, zero. Livros não serão mais comprados, agora são plataformas, né? Então eu aproveito esse momento para falar do meu repúdio em relação a essas atitudes, principalmente em relação à educação. Quer privatizar tudo e está deixando aí um déficit muito grande, está deixando aí a desejar em relação à educação. Por que será? Porque o estudante que é educado, o estudante que estuda, o estudante que pensa, talvez não seja o estudante que vai cobrá-lo, né? Se não estudar, é muito mais fácil. Então, minha nota de repúdio aí ao governador, e gostaria de falar aos funcionários públicos, principalmente da nossa cidade, que nós vamos continuar, né, batalhando para que haja esse descongelamento e para que os quinquênios, para que as evoluções sejam pagas. Obrigado e boa noite. Com a palavra, Michel Tucurinha. Boa noite, senhora presidente, nobres colegas, público que nos assiste, nobre vice-prefeito Valtinho, meu padrinho do coração. Começar minha fala aqui hoje fazendo alguns agradecimentos, algumas parabenizações, né? Desafio dos Ventos, como os nobres colegas já têm dito, um evento muito bem organizado. Agradecer primeiramente ao prefeito Adalto, o secretário Daniel da Xuxa, pela força, pelo empenho com o evento. O Elton, que está à frente do DV, né, Desafio dos Ventos. Tivemos lá no domingo prestigiando o evento, muito bem organizado. Gerou emprego na cidade. No dia, contratou várias pessoas do município para ajudar, foi pago. Então, é de grande valia vir um evento desse organizado. Vi até na fala do prefeito, em conversa lá com ele, que já vamos marcar uma data certa para o calendário do ano que vem, esse novo evento. Também, queria pedir para o prefeito dar uma força para esses meninos que correm, meninos, meninas, né? Mariana, que vem aí se destacando entre tantos aí, Fernando sempre à frente, citando o nome dela, uma menina super batalhadora, com muita garra no esporte, como tantas outras aí, que suas caminhadas, corridas e tudo mais. Os meninos aí sempre estão participando em vários eventos longes, então a gente precisa dar um apoio para ele. Vou até dar um nome aqui, o Gabriel Gaba, do Vigama,
recentemente correu uma corrida lá na Bahia, Brasil Ride, ficou entre os top 10, se eu não me engano. Então, é muito válido a gente dar um apoio para eles. Também parabenizar o secretário pelo campeonato que iniciou ontem, né? Campeonato de futsal. E mais tarde a gente está lá presente também prestigiando o evento. Também parabenizar o Nelo pelo empenho que vem fazendo nas estradas rurais. Essa semana fazendo a estrada do Cancan. Conversando com o Vanderlei, o vereador Vanderlei, comentou que está ficando muito bom. Não tive ainda a oportunidade de passar por lá, mas até o final de semana estarei passando. Também dá uma notícia boa sobre os caminhões aqui de Joanópolis, especialmente os caminhões de cavaco. Tive uma conversa com de um dos proprietários que usam as vias públicas. Eles entraram num comum acordo e alugaram um espaço na entrada da cidade. Então, se algum de vocês passar ali na rotatória ali do Ivan Padilha ali, vocês vão ver que tem várias caçambas no espaço deles ali, e assim não prejudicando as vias, tanto para causar um acidente e também por questões de buraco em via. Eles estão colaborando com isso, muito importante. Eu acho que a prefeitura, às vezes, tem um espaço grande ali na Terra Preta, poderia até pensar num pátio para eles fazerem esse transbordo do material e tudo mais. Queria mandar um abraço também para minha mãe, que está assistindo. Acabei de chegar de Belo Horizonte, estava numa viagem a trabalho e estava me esperando com muito carinho ali. Queria mandar também um abraço para todo mundo do Bar do Fio, que sempre está assistindo aí, todas as terça-feira. Por enquanto é só. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Silvana Forel. Bom, a colaboração da população é sempre bacana e extremamente necessária, porque os grandes fiscais do município são as pessoas, né? Não somente o Poder Legislativo, nem quem faz a fiscalização dentro do Poder Executivo. E, através disso, né, pensando em questão de fiscalização, a gente tem um crescimento grande no município. E ontem foi discutido, numa grande conferência, na verdade, a primeira conferência de segurança alimentar do município, que foi esplêndida. Vieram palestrantes de outras cidades que são referências, e eles ficaram extremamente satisfeitos de ministrar a palestra aqui, porque eles falaram que tinha uma adesão maravilhosa, muitas pessoas envolvidas. E é isso, se a sociedade civil começar a criar força nesses grupos e fazer em prol de um desenvolvimento sustentável para o município, a gente só tem a ganhar, né? Mas a gente tem algumas demandas grandes por conta do aumento de pessoas vindo morar em Joanópolis. Aliás, aqui é um berço, né, um celeiro de mata nativa ainda, e muitas pessoas buscam vir morar aqui para ter qualidade de vida. Só que a gente percebe que a fiscalização direcionada para o meio ambiente e algumas questões culturais do município acabam degradando o nosso espaço, né, o nosso espaço natural da cidade. Então, é uma questão muito importante. Foi questionado muito isso, porque se a gente não tiver um solo fértil e mantido pela questão do benefício que a água proporciona para as grandes agriculturas e até a agropecuária, a gente não consegue pôr comida na mesa das pessoas, comida de verdade, né? E aqui a gente é regido por grandes pastagens, o que degrada o solo, e indiretamente acaba sendo degradada também a questão da água, né? Porque essa água acaba sendo praticamente exterminada. E a gente tem que sempre se preocupar com isso. Quando teve o decreto do governador do estado, que falou que a gente tinha que preservar esses espaços, houve um questionamento muito grande, dizendo que aqui era um grande reservatório, que era besteira, que os royalties não vêm e tal. Bom, é uma questão da Sabesp, mas a nossa questão primordial é que a gente tem que respeitar o meio ambiente e principalmente preservar.
A gente tem um problema grande do lixo. Infelizmente, por questão do capitalismo exagerado, foi impugnada a nossa licitação do transbordo, por conta de monopólio de empresas que fazem a licitação do transbordo. E isso é muito triste, né? Porque ontem foi falado, a Mãe Terra, ela consegue agradar e dar para todos os seres vivos do planeta. Ela se reinventa e ela dá. Mas a ganância de um só homem pode destruir todo esse ciclo. E é isso que acontece em relação ao meio ambiente. E aí, com essa demanda grande do município estar se desenvolvendo, tem muitas famílias vindo morar aqui e a gente tem o problema das vagas nas creches, né? Hoje foi conversado com o prefeito. As ADIs continuam descontentes com o valor que elas recebem, por mais que elas tenham passado no concurso e lá estava discriminado que seria o valor X, elas não estão contentes. Por quê? Porque a demanda está enorme. A gente tem sala de berçário com 30 crianças, com um professor e 2 assistentes de desenvolvimento infantil. Então foi pensado hoje uma sugestão de que poderia, de repente, ter um concurso, precisa ver em termos de legislação se isso é possível ou não, vou passar a estudar isso. Se não seria, talvez, um ponto da gente contratar, através de concurso, lógico, estudantes de ensino médio e fizesse um treinamento para eles serem cuidadores dentro desses espaços das escolas, que há necessidade por conta dessa demanda tão grande. Então, para a gente ter ideia, hoje na Bruna tem 26 crianças aguardando para a vaga do berçário. Todo mundo que veio de fora. Então, se a gente tem 3.000 lotes que foram aprovados recentemente, e essas famílias vindo para cá, quais são as condições que nós estamos dando, tanto em relação à saúde, ao próprio lixo, à própria questão da educação? Se o Fundeb diminuiu bastante o recurso, daí falam, mas teve o recurso agora do aumento da taxa do IPTU, do lixo, mas não supre. O aumento do professor teve. O aumento do enfermeiro ainda não conseguimos estabelecer, porque ainda está sendo conversado em nível federativo. Tudo isso não supre as exigências de acordo com os tributos que nós estamos recebendo. Então, tem que estar questionando todas essas situações para a gente tentar suprir todas essas demandas, né? Mas eu gostaria também de agradecer pelo desafio de um mountain bike que teve, através da Secretaria de Esportes, Turismo e Cultura. A primeira conferência de saúde alimentar, que, como eu falei ontem, foi incrível, muito bacana. O campeonato de futsal, né? O final de semana, Saúde no Campo, que levou lá para o Cancan uma grande mobilização ali de pessoas envolvidas do poder público, tratando das pessoas ali do campo. Por mais que as pessoas estão vindo mais vezes para o centro, né? O centro está super ocupado e as áreas rurais estão ficando cada vez menos ocupadas. E também a gente em breve vai comemorar a entrega das casinhas do CDHU, que, pelo que eu passei lá no final de semana, estão prontas, né? Então, falta aí alguns acertos para entregar as casinhas a nível estadual, né? Não as do município. As do município ainda tem uma parte do processo aí. Tentando também, através do Conseg, eu e o Fernando Hilário, resolver a questão da polícia delegada, porque com toda essa demanda grande de pessoas vindo morar aqui, também corre o risco de vir a questão de falta de segurança, né? E isso, infelizmente, acontece nos grandes centros. As pessoas estão vindo da capital e isso pode vir a acontecer, então a gente tem que garantir a segurança dos munícipes. E, a princípio, são essas questões. Agradecer ao Nelo, que está aí, vou terminar, que está aí todo firme aí na Secretaria de Infraestrutura. O Alexandre, acho que volta agora quinta-feira, a gente está conversando, enfim. As demandas das estradas rurais são enormes também. E a gente tem que ver quais são, nas escalas de prioridade, as maiores prioridades, né? Porque, em termos de segurança também de trânsito, a gente tem essa dificuldade também de não ter uma segurança estabelecida aqui de trânsito. Às vezes a gente vê lombadas sendo feitas de forma não muito técnica. Então, tem
várias demandas, muitas coisas a pensar. Essas 9 cabeças aqui estão sempre raciocinando o tempo todo para tentar sugerir boas ações, mas infelizmente não é tão fácil, porque eu digo, falta recurso, porque está faltando o incentivo do Estado para resolver certas questões, como agora tivemos a questão do Fundeb, que diminuiu o recurso para a educação, que era uma das principais potências aí para trazer recursos para o município. Obrigada. Com a palavra, Vanderlei Feinho. Boa noite, senhora presidenta, senhores vereadores, povo aqui presente. Nosso vice-prefeito Valtinho está aqui acompanhando o nosso trabalho do Legislativo. Começando a minha fala aqui sobre uma indicação que eu vou estar fazendo amanhã, ali pelo bairro dos Moretti, que está uma água parada ali perto da Serraria do Mil. Gostaria que o prefeito mandasse a equipe lá fazer uma limpeza daquele rio lá, porque passei lá acho que ontem, estava uma água parada lá, uma água feia lá, daí você está fazendo a indicação, o prefeito está podendo estar fazendo o serviço de limpeza daquele rio lá, pelo menos um trecho lá que está parada aquela água lá e é perigoso para o nosso município. E também gostaria de agradecer o Nelo, ao Heitor, o Mula e todos os trabalhadores, funcionários da infraestrutura que fez um belíssimo trabalho ali na estrada Vargem Escura. Um trabalho que eu venho pedindo aqui, mais alguns outros vereadores que vêm pedindo também. Inclusive uma demanda também até do nosso vice-prefeito, que vive pedindo lá para a infraestrutura aí para fazer. E graças a Deus está chegando o fim do nosso sofrimento e de muitos moradores que estavam lá naquela rua, naquela estrada. A gente fica muito feliz quando a gente vem, pede, e o prefeito atende, o secretário, né? O Heitor, um funcionário muito exemplar, ele fez um serviço ali do bairro, no Morro do Nini ali, faltou um caminhão de pedra, falei com o Nelo, falei, ó Nelo, precisa fazer um pouquinho mais para baixo ali, pois eles voltaram ali, repassaram o serviço, fizeram bem feito, então tá de parabéns. E são pessoas que não medem esforço, né? Trabalhou no sábado, trabalhou no domingo, que nem o Chico, ali o chefe de gabinete, falou que ia e foi. Isso que é bonito, que eles vêm, falam para a gente, e a gente vem e passa para a população. Inclusive até mandou uma mensagem, falou, o que nós combinamos de estar fazendo o serviço, está sendo feito hoje. Até fiquei feliz, porque um dia de sábado, os funcionários deixando de estar com a sua família, está lá trabalhando para fazer o nosso município cada vez melhor. Então é isso que a gente quer, né? A gente não está aqui para fazer crítica, a gente está aqui para fazer crítica construtiva, uma crítica que é melhorias para o povo, né? Que a gente sempre está aqui, porque não é todos os vereadores aqui que conhecem a zona rural, mas os vereadores que conhecem vêm aqui, pede para estar arrumando e graças ao bom Deus está finalizando esse serviço aí, conversando com o secretário da pasta lá, o Nelo, que hoje ele é o secretário que está fazendo a infraestrutura, falou que vai chegar até lá no bairro do Zé Preto, né? É um bairro que estava precisando ser feito lá o serviço, e ele falou que vai chegar até lá. Graças ao bom Deus, esse sofrimento desse povo vai acabar, né? E conversando também com a nossa presidenta, hoje ela falou que eles também estão com a equipe lá para o lado da Mariel Feres, da Santa Maria também, e está realizando um serviço que está sendo feito muito bom para o nosso município. Então a gente fica muito feliz com isso aí, né? Estão atendendo todos os bairros que estão precisando sendo feito o reparo. Então a gente fica muito contente com isso aí. E são essas minhas palavras. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.
Estamos iniciando a ordem do dia. Projeto de lei número 13, 2023, Poder Executivo dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2024 e da outras providências. Solicita a secretária que faça a leitura dos pareceres. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 13, parecer número 15. Cuida-se de projeto de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2024 e da outras providências, e emendas 01 e 04 apresentadas ao referido projeto. A LDO possui papel grande de relevância na estrutura do planejamento da administração pública, para estabelecer metas e prioridades para o próximo exercício, traça diretrizes para a elaboração da lei orçamentária e fixa normas para a execução de despesas do município de Joanópolis para o exercício de 2024. Destaca-se em primeira análise que o projeto de lei, em questão em geral, obedece às regras impostas pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara, bem como está em conformidade com a legislação vigente. Quanto às emendas 01 a 04, após análise não se vislumbra óbice ao seu prosseguimento. Destaca-se que as metas e prioridades previstas no anexo 5 estão muito aquém do desejado, não representando um adequado planejamento orçamentário, impossibilitando a fiscalização da execução orçamentária pelo Poder Legislativo. Por exemplo, no programa 0006, a previsão de extensão de rede de iluminação pública em uma unidade. No mesmo programa, a previsão de pavimentação apenas 1 metro de 2 ruas. Outro exemplo no programa 0007, a previsão de atendimento na assistência social de apenas uma criança ou adolescente ao longo de todo o ano. Percebemos que não há indicadores bem delimitados nem metas, já sendo este assunto objeto de apontamentos reiterados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Desta forma, é extremamente relevante que o município empreenda esforços para que se cumpra o artigo 165 do inciso 2º da Constituição Federal e para o correto desenvolvimento do planejamento orçamentário, visando a melhoria contínua da administração municipal. Diante disso, sobre o ponto de vista financeiro orçamentário, não há óbice à sequência de tramitação. Antes do exposto, emitido parecer favorável ao trâmite desse projeto e à admissibilidade das emendas apresentadas. Joanópolis, 21 de julho, Fernando Hilário, presidente relator. Já na Comissão Permanente de Justiça e Redação, o projeto de lei número 13 e o parecer número 31, cuida-se do projeto de lei, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2024 e da outras providências, bem com as emendas 01 a 04 do Poder Legislativo. Adentrando na análise da proposição legislativa propriamente, observa-se que o projeto carece de ajuste de técnica legislativa para que este conforme à legislação aplicável, ou seja, a Lei Complementar número 95 de 1998, restando, pois, necessária a apresentação de um texto alternativo com as correções de ordem técnica. Após a análise do parecer do procurador jurídico, esta comissão acatou a observação proposta pelo procurador para converter o inciso 1º do artigo 3º em parágrafo único, para o qual sugerimos a redação. A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal. Observamos que o referido projeto, bem como suas emendas no que tange os aspectos formais e legais, com base nos princípios constitucionais, não há óbices ao ver desta comissão. Para essas razões, emito parecer favorável à sequência de tramitação e discussão e votação do projeto de lei ora examinado, bem como suas emendas, desde acatado o texto alternativo e a alteração da redação do dispositivo proposto por essa comissão. Joanópolis, 25 de julho, Fernando Hilário, presidente relator. Presidenta, eu peço então a dispensa de parecer da leitura, que contém mais de 6 páginas. Coloco o pedido de dispensa de leitura em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O pedido de dispensa foi aprovado por 6 votos.
Perdão, gente, por 7 votos. Algum vereador deseja se manifestar? Coloco o texto alternativo da Comissão de Justiça e Redação em discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Coloco o texto alternativo em votação. A votação será simbólica e precisará de maioria simples para a sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O texto alternativo foi aprovado por 7 votos. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda complementar 01. Projeto de lei número 13, Poder Executivo, emenda complementar número 01. 1. O programa 8001 do anexo 5 da proposição passa a contar com as seguintes metas, indicadores de exercício. Indicador: relatório trimestral da Comissão de Finanças e Orçamento de acompanhamento da execução orçamentária, unidade de medida, relatório índice recente 0, índice futuro 4. Indicador: sessões ordinárias, unidade de medida, sessões, índice recente 30, índice futuro 30. 2. O programa 8055 do anexo 5 da proposição passa a contar com as seguintes metas e indicadores do exercício. Indicador: parque de informática com computadores adequados, unidade de medida, porcentagem, índice recente 20%, índice futuro 100%. Indicadores: cursos e qualificação de servidores, unidade de medida, hora certificada, índice recente 0, índice futuro 350 horas. Indicador: execução orçamentária, unidade de medida, porcentagem, índice recente 94,3%, índice futuro maior que 95%. Serão realizados os ajustes necessários dos mais anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias decorrentes das modificações acima. Justificativa: observa-se que as metas previstas no projeto de lei das diretrizes orçamentárias são meramente fictícias, descumprindo o mandamento do artigo 165 do inciso 2º da Constituição Federal e resultando numa falha grave de função de planejamento em função do município não ter metas e prioridades definidas, fica o Poder Legislativo impedido de realizar sua função de acompanhamento da execução orçamentária. Trata-se de um ponto que exige imediata atenção da administração local, inclusive já tenha sido o município advertido pelo Tribunal de Contas do Estado sobre o problema no julgamento das contas do próprio município, tendo em vista que o Poder Legislativo não possui condições materiais e técnicas de corrigir a falha e fixar as metas e prioridades de todas as secretarias do município, trabalho que recai sobre o órgão do Poder Executivo responsável pelo planejamento governamental. A presente emenda visa corrigir a situação exclusivamente no âmbito do Poder Legislativo, adotando metas mais adequadas por meio da metodologia SMART, metas específicas, mensuráveis, atribuíveis, realizáveis e temporais. Há uma dificuldade maior de se traçar metas para o corpo legislativo, tendo em vista a autonomia funcional dos parlamentares. Optou-se manter a meta do número de sessões ordinárias, cumprindo-se as demais, posto que elas são indicadores muito variáveis e sem correlação direta com a atividade finalística do Poder Legislativo. Sem prejuízo, inclui-se a meta de realização dos relatórios trimestrais pela Comissão de Finanças e Orçamento, a respeito da execução orçamentária do próprio município, medida que se tornará obrigatória caso aprovado o anteprojeto do novo regimento interno, em discussão pela comissão especial respectiva. Com essa medida, será possível aos parlamentares pressionarem o Poder Executivo para a adoção de metas e prioridades concretas e auditáveis para a próxima Lei de Diretrizes Orçamentárias, referente ao exercício do ano de 2025. Já em relação à administração interna da Câmara Municipal, foram substituídas as metas anteriores por 3 novas que já adotaram a metodologia SMART, conforme falado acima. Quanto ao parque tecnológico, há necessidade de se padronizar o Windows 10, com sistema operacional em todas as máquinas, pois já não há muito suporte para o Windows 7, que se apresenta com risco de segurança. Para programar o ciclo de vida útil dos equipamentos atuais, é preciso que se tenha no mínimo 8 GB de memória RAM. Atualmente, apenas 20% dos computadores estão adequados a este padrão. A meta estabelecida é de ter 21 computadores na Câmara,
todos em padrão mínimo de desempenho. Na área de gestão de pessoas, estabeleceu com meta a realização ao menos 350 horas-aula de cursos para servidores desta própria casa, o que representa 35 horas de cursos por servidor. Tais aprimoramentos poderão ser feitos online por cursos gratuitos de escola de governo, como o do Tribunal de Contas da União, da ENAP ou similares, mas também por qualificações presenciais. Por fim, estabeleceu a meta de se manter a execução orçamentária acima dos 95%, de forma que a devolução dos duodécimos seja inferior a 5% do orçamento total da Câmara. No exercício de 2022, a execução foi de 94,3%, e a previsão de que já fique acima de 95% no presente exercício. Desta forma, a meta é simplesmente manter esse bom parâmetro de execução orçamentária já antes implementado, evitando os percentuais elevados de devolução que ocorreram em exercícios anteriores e foram objetos de apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nas contas da Câmara de 2019 a 2020. Demais considerações serão desenvolvidas em plenário. Joanópolis, 20 de julho. Geisa Mirela Costa, vereadora. Coloco o projeto, as emendas 01 a 04 e a emenda complementar 01 em primeira discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Eu gostaria. Vou me manifestar aqui mesmo. Então, em relação à emenda 01, que foi uma emenda feita a partir de alguns apontamentos que o Tribunal de Contas fez em relação às contas da Câmara, né, em relação a toda a funcionalidade da Câmara, e são metas aí que a gente está estabelecendo para melhorar mesmo, né, todo o nosso andamento aí. Até agradeço à Isa, ao PIV, a todo o corpo técnico da Câmara, que sempre colabora aí com opiniões super construtivas para a gente construir uma casa legislativa dentro das conformidades. Então, eu pretendo aí, no final do meu mandato como presidente da Câmara, entregar uma Câmara, dentro das conformidades, uma Câmara mais transparente, mais sustentável, mais funcional. Então, essa é a minha meta aí. Agradeço aos vereadores por estarem caminhando comigo junto à elaboração dessas metas, assinando junto. Então, é isso aí. Queria deixar esse breve recado. Para melhoria aqui da Câmara e também para as próximas gestões pegarem aí uma Câmara bem estruturada. Então, agradeço aos meus amigos vereadores, a todo o corpo técnico da Câmara, Isa, PIV, Marina, que são meus braços direitos aí e que estão sempre me ajudando para comandar essa casa legislativa. Então, por enquanto é isso. Mais algum vereador deseja se manifestar? Bom, presidenta, eu gostaria de parabenizar, né, a sua ação. Lógico que a gente tem muita dificuldade estrutural de organização, né? Porque a gente vive numa situação sempre de falta de planejamento geral. Isso é uma cultura do nosso país. Mas vendo as questões ocultas que estavam dentro do regimento, tanto na lei orgânica que a gente tanto se debruçou, junto, lógico, com todos os assistentes internos da Câmara que trabalham para burro, né? A gente fica mesmo com a cara para bater e eles assumem as questões técnicas que são tão difíceis, né? Parabenizo tanto você de ter entrado numa graduação de direito, né, para entender justamente dessas leis. O próprio Wellington também, já formado em advocacia, faz muita diferença como técnicos dentro dessa casa legislativa. Eu, uma mera professora de educação física, fico dentro dessas comissões especiais para compreender um pouco mais, mas a gente percebe que tem muitas questões ocultas, né? Então, a gente vê o Tribunal de Contas ali apontando tantas questões que você fala, nossa, não é possível. Como que o município é obrigado a instalar
obrigatoriamente só um novo poste de luz de LED anualmente. É ridículo, né? E aí você pega e se debruça sobre isso e vai atrás, e eu espero que todos nós consigamos ter essa força de mudar realmente, né? De ter metas mais alcançáveis para a própria população conseguir ter benefícios através da política pública, que é justamente o que nós estamos fazendo aqui. Então, eu queria te parabenizar e dizer que você pode praticamente contar com o apoio de todo mundo. Com certeza a gente vai estar junto nessas pautas aí. Mais algum vereador deseja se manifestar sobre os projetos? Não havendo manifestações, o projeto e suas emendas terão sua segunda discussão e votação na próxima sessão. Projeto de resolução número 8/2023. Mesa regulamenta os mecanismos e instrumentos de governança das contratações públicas realizadas pela Câmara Municipal de Joanópolis e dispõe sobre o plano de contratação anual. Solicita a secretária que faça a leitura dos pareceres. Comissão Permanente de Justiça e Redação. Projeto de resolução número 8, parecer número 26. Adentrando na análise da proposição legislativa propriamente, observa-se que o projeto com relação à técnica legislativa não há correções. Quanto à parte redacional, vale destacar que o projeto está redigido em termos claros, objetivos e concisos, estando devidamente subscrito pelos seus autores, além de trazer o assunto sucintamente registrado em ementa. Observamos que o referido projeto, no que tange aos aspectos formais e legais, com base nos princípios constitucionais, não há óbices ao ver dessa comissão. Por essas razões, emito parecer favorável à sequência da tramitação, discussão e votação do projeto, ora examinado, Joanópolis, 28 de junho, Fernando Hilário, presidente relator. Já na Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, o parecer de número 14 do mesmo projeto regula os mecanismos e instrumentos de governança das contratações públicas realizados na Câmara e dispõe sobre os planos de contratação. Diante disso, sobre o ponto de vista financeiro orçamentário, não há óbices à sequência da tramitação. Favorável. Joanópolis, 14 de julho, Fernando Hilário, presidente relator. Já na próxima Comissão Permanente de Mérito, no parecer número 23 do mesmo projeto, o referido tem por finalidade a regulamentação da nova Lei Geral de Licitações e Contratos, que seria de acordo com a Lei 14.133, de 2021. No âmbito do Poder Legislativo Municipal, dentre os pontos de maior necessidade de regulamentação, se encontra a previsão de instrumentos de governança e de controles internos nos procedimentos de contratação, no artigo 11º, parágrafo único da Lei Nacional, e a previsão a respeito do Plano de Contratações Anuais, no artigo 12º. Sendo assim, quanto ao mérito, essa comissão emite parecer favorável à aprovação do projeto. Joanópolis, 27 de julho, Michel Henrique Custódio Pinto, presidente relator. Coloco os pareceres em discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Coloco o projeto em discussão única. Algum vereador deseja se manifestar? O projeto está em votação e a votação será simbólica e precisará de maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O projeto foi aprovado por 8 votos. Projeto de resolução número 9/2023, mesa. Autoriza a Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis a transferir bem imóveis que especificam a Prefeitura Municipal de Joanópolis. Solicita a secretária que faça a leitura dos pareceres. Parecer de Comissão Permanente de Justiça e Redação. Cuida-se do projeto de autoria do Poder Legislativo, que autoriza a Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis a transferir os bens móveis que especificam a Prefeitura Municipal. Adentrando na análise da proposição legislativa propriamente, observa-se que o projeto com relação à técnica legislativa não há correções.
Quanto à parte redacional, vale destacar que o projeto está redigido em termos claros, objetivos e concisos, estando diante subscrito por seus autores, além de trazer o assunto sucintamente registrado em ementa. Observamos que o referido projeto, no que tange os aspectos formais e legais, com base nos princípios constitucionais, não há óbices ao ver dessa comissão. Por essas razões, emito parecer favorável à sequência de tramitação, discussão e votação do projeto. Joanópolis, 13 de julho, Fernando Hilário, presidente relator. Da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, após análise da proposição sobre o ponto de vista financeiro orçamentário, também não há óbices à sequência da tramitação. O parecer, então, favorável. Joanópolis, 21 de julho, Fernando Hilário, presidente relator. Já na Comissão Permanente de Mérito, o parecer de número 27 diz: o projeto em questão tem por finalidade transferir os bens móveis elencados acima, conforme o levantamento da Comissão de Inventário da Câmara do exercício 2022, que estão sob posse do Poder Legislativo por estarem inservíveis. Sendo assim, quanto ao mérito, essa comissão emite parecer favorável à aprovação do projeto. Em Joanópolis, 27 de julho, Michel Henrique, presidente relator. Coloco os pareceres em discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Coloco o projeto em discussão única. Algum vereador deseja se manifestar? O projeto está em votação. A votação será simbólica e precisará de maioria simples para a sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O projeto foi aprovado por 8 votos. Projeto de lei número 8/2023 dispõe sobre a criação de vilas ou conjuntos habitacionais de pequeno porte e dá outras providências. Solicita a secretária que faça a leitura dos pareceres. Comissão Permanente Justiça e Redação. Parecer número 25. Adentrando na análise da proposição legislativa propriamente, observa-se que o projeto com relação à técnica legislativa não há reparos. Quanto à parte redacional, vale destacar que o projeto está redigido em termos claros, objetivos e concisos, estando devidamente subscrito pelos seus autores. Além de trazer o assunto sucintamente registrado em ementa, observamos que o referido projeto, no que tange os aspectos formais e legais, com base nos princípios constitucionais, não há óbices ao ver dessa comissão. Por essa razão, emito parecer favorável à sequência de tramitação, discussão e votação do projeto ora examinado, desde que acatado as correções propostas por essa comissão. Joanópolis, 28 de junho, Fernando Hilário, presidente relator. Na comissão de, só um instantinho, Finanças e Orçamento, o parecer de número 12 sobre o mesmo projeto, que dispõe sobre a criação de vilas e conjuntos habitacionais de pequeno porte e da outras providências, diz que, diante disso, sob o ponto de vista financeiro orçamentário, não há óbice à sequência da tramitação. Favorável o parecer. Joanópolis, 14 de julho, Fernando Hilário, presidente relator. E na Comissão Permanente de Mérito, o parecer de número 24, sobre o mesmo projeto. O presente projeto tem por finalidade criar uma nova categoria de uso e ocupação do solo urbano, que já possui alguns exemplares instalados no município, e ainda não possuem um regramento, uma normatização própria. Sendo assim, quanto ao mérito, esta comissão emite parecer favorável à aprovação do projeto. Joanópolis, 27 de julho, Michel Henrique Custódio, presidente relator. Coloco os pareceres em discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Coloco o projeto em primeira discussão. Algum vereador deseja se manifestar? O projeto terá sua segunda discussão e votação na próxima sessão. Projeto de lei número 12/2023, Poder Executivo, dispõe sobre a criação da ZRC1, Zona Residencial Comercial 1, abrangendo o Centro Zona 1 e Centro Zona 2 e da outras providências. Solicita a secretária que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer de número 24, que cuida-se do projeto de lei que dispõe sobre a criação das zonas Comercial 1, Centro Zona 1, Centro Zona 2. Adentrando na análise da proposição legislativa propriamente, observa-se que o projeto, com relação à técnica legislativa, necessita da seguinte correção. Onde consta o inciso 1º do artigo 3º, passa a constar
Parágrafo único. Quanto à parte redacional, vale destacar que o projeto está redigido em termos claros, objetivos e concisos, estando devidamente subscrito pelos seus autores. Além de trazer o assunto sucintamente registrado em ementa, observamos que o referido projeto, no que tange os aspectos formais e legais, com base nos princípios constitucionais, não há óbices ao ver dessa comissão. Por essa razão, emito parecer favorável à sequência da tramitação, discussão e votação do projeto, ora examinado, desde que acatado as correções propostas por essa comissão. Joanópolis, 28 de junho, Fernando Hilário, presidente relator. Já na Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, o parecer de número 13 do mesmo projeto, diz que, diante disso, sob o ponto de vista financeiro orçamentário, não há óbice à sequência da tramitação. Então, um parecer favorável. Joanópolis, 14 de julho, Fernando Hilário, presidente relator. Na Comissão Permanente de Mérito, no parecer de número 25, a respeito do mesmo projeto, diz que o projeto tem por objetivo a criação da zona residencial comercial de número 1 em área urbana delimitada, com o propósito do poder público prover a oportunidade de regularização perante a municipalidade, admitindo-se a aprovação de desdobros consolidados que resultou em áreas de terra com lotes menores de 125 metros quadrados. Sendo assim, quanto ao mérito, esta comissão emite parecer favorável à aprovação do projeto. Joanópolis, 27 de julho, Michel Henrique Custódio, presidente relator. Coloco os pareceres em discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, a vereadora Silvana Forel. 2 minutos, vereadora. Bom, nós não temos o plano diretor, que dá as diretrizes do desdobro, né, das terras. Joanópolis, como a gente sempre fala que é uma estância turística e deveria ser preservada as questões ambientais, fica difícil da gente tentar conter esses desdobros, né? Teria que existir uma grande fiscalização e o plano diretor que dá as diretrizes. Como ainda a gente não é obrigado a ter o plano diretor, porque é a partir de 20 mil habitantes, e é um... Lógico. Agora, somos obrigados, de acordo com a nova lei orgânica, que foi aprovada no final do mandato passado, temos até 2025, né, para a realização de um plano diretor. Seria interessante fazer antes, né, com esse crescimento desordenado do município, por mais que surjam leis aí para tentar conter, mas um plano diretor com certeza daria a diretriz correta sobre isso. Com certeza. Porque tem uma análise técnica, né? E a gente tem dificuldade de ter análise técnica por conta dos recursos do município, até porque o plano diretor tem um custo, enfim. Mas, de certa forma, essas leis vêm para tentar regularizar e regulamentar de alguma forma. Então, é um pontapé inicial, não é tudo que a gente almeja, porque numa estância turística, a gente ter as repartições por desdobros de terra por 125 metros quadrados, não fica tão bonito o município, mas também a gente tem que dar o suporte para as pessoas que não têm muito recurso comprar terra também, né? Então, a gente fica entre essa situação. Vamos atrás do plano diretor, a gente sempre fala isso, né? E fazer uma comissão especial para o plano diretor para ele realmente acontecer até 2025. Obrigada. Mais algum vereador deseja se manifestar? Coloco o parecer da Comissão de Justiça e Redação em discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Coloco o parecer da Comissão de Justiça e Redação em votação. A votação será simbólica e precisará de maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O parecer foi aprovado por 8 votos. Coloco o projeto em primeira discussão. Algum vereador deseja se manifestar? O projeto terá sua segunda discussão e votação na próxima sessão. Projeto de lei número 5/2023, Silvana Forel, altera dispositivo na Lei Municipal número 2091/21, Lei do Silêncio. Comissão Permanente de Justiça e Redação. Parecer de número 28. Cuida-se do projeto de lei de autoria do Poder Legislativo que altera o dispositivo da Lei Municipal 2091 de
2021, Lei do Silêncio. Adentrando na análise da proposição legislativa propriamente, observa-se que o projeto com relação à técnica legislativa não há correções. Quanto à parte redacional, vale destacar que o projeto está redigido em termos claros, objetivos e concisos, estando devidamente subscrito pelo autor, além de trazer o assunto sucintamente registrado em ementa. Observamos que o referido projeto, no que tange os aspectos formais e legais, com base nos princípios constitucionais, não há óbices ao ver dessa comissão. Por essa razão, emito parecer favorável à sequência de tramitação, discussão e votação do projeto. Joanópolis, 13 de julho, Fernando Hilário, presidente e relator. Na comissão de mérito do parecer de número 21 a respeito do mesmo projeto, diz o seguinte: o presente projeto tem finalidade de promover ajustes na lei do silêncio decorrentes das solicitações do Conselho Municipal do Meio Ambiente, do CONDEMA, e em concordância com a experiência dos servidores públicos municipais na aplicação da lei. Sendo assim, quanto ao mérito, essa comissão emite parecer favorável à aprovação do projeto. Joanópolis, 27 de julho, Michel Henrique Custódio, presidente e relator. Coloco os pareceres em discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Coloco o projeto em primeira discussão. Algum vereador deseja se manifestar? O projeto terá sua segunda discussão e votação na próxima semana. Na próxima sessão. Projeto de lei número 6, 2023, Silvana Forel, estabelece princípios e regras a respeito de anúncios e disciplina a ordenação da paisagem urbana no município de Joanópolis, Lei Cidade Limpa. Solicita a secretária que faça a leitura dos pareceres. Comissão Permanente Justiça e Redação, parecer de número 30, cuida-se do projeto de lei de autoria do Poder Legislativo que estabelece princípios e regras a respeito de anúncios e disciplina a ordenação da paisagem urbana no município de Joanópolis, Lei Cidade Limpa. Adentrando na análise da proposição legislativa propriamente, observa-se que o projeto com relação à técnica legislativa necessita de alguns reparos. Quanto à parte redacional, vale destacar que o projeto está redigido em termos claros, objetivos e concisos, estando devidamente subscrito pelo seu autor, além de trazer o assunto sucintamente registrado em ementa. Observamos que o referido projeto, no que tange os aspectos formais e legais, com base nos princípios constitucionais, não há óbices ao ver dessa comissão. Por essa razão, emito parecer favorável à sequência de tramitação, discussão e votação do projeto, ora examinado, desde que acatado o texto alternativo proposto pela comissão. Joanópolis, 13 de julho, Fernando Hilário, presidente e relator. Eu vou pedir a dispensa de pareceres da leitura, porque tem mais de 6 páginas. Coloco o pedido de dispensa de leitura em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O pedido de dispensa foi aprovado por 8 votos. Na Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, do mesmo projeto de parecer de número 17, diz o seguinte: que após análise da proposição sobre o ponto de vista financeiro orçamentário, não há óbice sequência da tramitação, favorável o parecer. Joanópolis, 21 de julho, Fernando Hilário, presidente e relator. Na Comissão Permanente de Mérito, do parecer de número 26, do mesmo projeto em questão da Lei da Cidade Limpa, o projeto de lei em questão tem por finalidade de preservar e valorizar a paisagem urbana do município, reconhecido como uma estância turística de grande potencial. A paisagem urbana é um componente fundamental de uma cidade, especialmente quando se trata de uma estância turística como Joanópolis. A preservação e a valorização desse patrimônio natural são essenciais para atrair visitantes, estimular o turismo e impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável. Além disso, a implantação de uma legislação clara e efetiva no controle da poluição visual fortalecerá a identidade de Joanópolis, proporcionando um ambiente agradável e harmônico para moradores e visitantes. Sendo assim, quanto ao mérito, essa comissão emite parecer favorável à aprovação do projeto. Joanópolis, 27 de julho, Michel Henrique, presidente e relator. Coloco os pareceres em discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Coloco o texto alternativo da Comissão de Justiça e Redação em discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Coloco o texto alternativo em votação. A votação será simbólica e precisará de maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O texto alternativo foi aprovado por 8 votos. Coloco o projeto em primeira discussão. Algum vereador deseja se manifestar?
O projeto terá sua segunda discussão e votação na próxima sessão. Projeto de lei número 7/2023, Geisa do Carneiro e Wellington Cunha, declara patrimônio cultural e imaterial do município de Joanópolis a festa do Divino Espírito Santo. Solicita a secretária que faça a leitura dos pareceres. Comissão Permanente de Justiça e Redação, parecer de número 29, declarando o patrimônio cultural e material do município de Joanópolis a festa do Divino Espírito Santo. Adentrando na análise da proposição legislativa propriamente, observa-se que o projeto com relação à técnica legislativa não há correções. Quanto à parte redacional, vale destacar que o projeto está redigido em termos claros, objetivos e concisos, estando devidamente subscrito pelo autor, além de trazer o assunto sucintamente registrado em ementa. Observamos que o referido projeto, no que tange os aspectos formais e legais, com base nos princípios constitucionais, não há óbices ao ver dessa comissão. Por essa razão, emito parecer favorável à sequência de tramitação, discussão e votação do projeto. Joanópolis, 13 de julho, Fernando Hilário, presidente relator. Na Comissão Permanente de Mérito do mesmo projeto, parecer de número 22, diz: o projeto de lei em questão tem por finalidade preservar como patrimônio cultural e material de Joanópolis, do povo de Joanópolis, a festa do Divino, uma tradição enraizada na cultura joanopolense. Em Joanópolis, a festa do Divino aparece no mesmo grau de importância que a própria comemoração de São João Batista, pois durante o ano inteiro realizam-se quermesses e festas para angariar prendas, e os foliões visitam as fazendas a cavalo para pedir bois, garrotes e outros animais, bem como arroz e feijão para serem consumidos de forma de afogado, durante todo o ciclo, que se estende do primeiro domingo depois da Páscoa até o domingo de Pentecostes. Ao depender do calendário, as comemorações variam de 7 a 8 domingos. Considerando que a festa do Divino é um importante marco da tradição joanopolense, considerando toda a história da cidade, a Igreja do Divino, construída com recursos próprios pela senhora Neide Rodrigues Gomes, considerando que o resgate das tradições e proteção da cultura local é um dever do poder público, municipal, tal comemoração deve ser declarada como patrimônio cultural e imaterial do município. Sendo assim, quanto ao mérito, esta comissão emite parecer favorável à aprovação do projeto. Joanópolis, 27 de julho, Michel Custódio Pinto, presidente relator. Coloco os pareceres em discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Coloco o projeto em primeira discussão. Algum vereador deseja se manifestar? O projeto terá sua segunda discussão e votação na próxima sessão. Passaremos agora à explicação pessoal com a palavra ao vereador Fernando Hilário. 4 minutos, vereador. Deixar algumas falas e alguns avisos que nós teremos nos próximos dias. Estava conversando com o Zoinho já recentemente. E no dia 20 também será realizado o torneio do Bela Vista, de futebol de campo. Agradeço novamente ao secretário Daniel por estar dando suporte em questão do torneio. Agradeço aí ao Zoinho, que é um incentivador do futebol do município, é um cara que ama, que corre atrás para poder estar fazendo os torneios, festivais. Funcionário público, municipal. Também deixa aí o meu abraço ao Cassinho, o Lio, o Titão, o Anderson, o Carcília, o Peri, o Beto, entre outros, que estão à frente dos times de Joanópolis. Eu que sou apaixonado pelo esporte, pelo futebol, vivi a minha vida praticamente toda dentro do futebol. Então, assim como esses incentivadores do esporte do município, assim como esses incentivadores do futebol no município, agradeço aí, deixo obrigado a vocês, Zoinho, por estar à frente desse festival, e conte conosco sempre. Sabe que tudo que precisar a gente correr atrás, nós estaremos correndo para que o esporte no nosso município, o futebol, entre todas as modalidades, sejam praticadas na nossa cidade. E também no dia 30 de julho, nós tivemos o evento de batizado, também falando da parte esportiva. É algo que nós cobramos aqui no início do mandato, essa questão de calendários esportivos, essa questão de eventos esportivos na cidade. Nós tivemos no complexo esportivo a troca de corda da capoeira, o grupo do pessoal do Filhos do Céu, através do mestre Marcos que vem fazendo o trabalho há muitos anos
à frente desse grupo de capoeira com as nossas crianças, com os jovens do município. E então deixo parabéns e agradeço, mestre Marcos, por o senhor estar realmente tirando as nossas crianças da rua, através do esporte, através da capoeira, colocando a disciplina. Isso é de suma importância na vida das nossas crianças. E é um dos trabalhos que realmente eu sempre fiz e também tenho feito no município, que é trabalhar pelo esporte e principalmente pelas nossas crianças, que é gerar oportunidade, trazer essa socialização através da modalidade esportiva, trazer a educação, o convívio com outras crianças, o respeito ao próximo, e isso que o esporte traz de benefício na vida das crianças e das pessoas. Então, o nosso trabalho aqui realmente é gerar e criar essas oportunidades, trazer uma melhor educação, alimentação, saúde, que é um direito de toda criança e todo jovem tem. Então, o investimento no esporte nunca é em vão. Hoje você investe no esporte, amanhã você economiza em saúde. Então, é isso que nós devemos fazer. O Daniel tem abraçado isso daí, tem realmente dado esse retorno, tem entendido o que é a pasta do esporte na vida das crianças, na vida dos jovens e na vida da nossa população. Nós temos hoje no município várias atividades, várias modalidades, no complexo esportivo também para a terceira idade, o pessoal do controle de peso, no qual parabenizo a Kátia, a Fernanda, que tem acompanhado essas mulheres, essas pessoas que têm participado desse programa de nutrição do município, junto com a Secretaria de Saúde, que é garantir uma melhor qualidade de vida para a nossa população, evitando aí futuras doenças, diabetes, pressão alta, colesterol. Então, através da atividade física, através do esporte, nós podemos evitar muito isso na vida das nossas crianças ótimo, presidente, e na vida do nosso povo. Então, parabenizo a todos vocês que fazem parte, que é um conjunto. Então, parabenizo a todos vocês que fazem parte desses projetos em prol da saúde do nosso município. E já deixo aqui também, os abraços de sempre para a turma. Deixar um abraço para o Zoinho, que também está acompanhando, não perde a sessão. Zé Tonhão, Ingrid. O meu pai também, lá em Araçatuba, que sempre está ligadinho no YouTube, acompanhando a nossa sessão e acompanhando também o nosso trabalho aqui por Joanópolis. Deixo aqui meu muito obrigado, uma boa semana a todos e que Deus abençoe. Com a palavra para a vereadora Geisa, passo a presidência para o vereador Fernando Hilário. Com a palavra, a nobre vereadora Geisa. 4 minutos, vereadora. Bom, para finalizar, aproveitando a presença do Valtinho aqui, gostaria de agradecer você, vice-prefeito, que sempre está me ajudando aí nas causas sociais, que diariamente aparecem aí para mim, e eu recorro a você, e você sempre está dando uma força. A Nádia, que eu sempre mando para ela aí algumas causas também, ela se engaja junto. Muito obrigada a vocês, obrigada, vice-prefeito. Com certeza não é para nós, é para a população, é para benefício deles, daqueles que mais precisam. Muito obrigada a vocês. Bom, agradecer também ao Nelo pelo trabalho que ele realizou frente à garagem aí, nesses quase 30 dias que ele ficou aí. Ele fez muito mais do que o secretário Alexandre em 1 ano e meio, e com certeza isso não é nenhuma marcação, não é nenhuma picuinha ou rixa política. Isso é fato, é só olhar as estradas rurais, andar um pouco por aí, que todo mundo vai ver o serviço pela metade, muito serviço mal feito. Isso não é nem culpa dos funcionários, isso é culpa do mando deles mesmo. Começava um serviço ali, já mandava ordem para os funcionários tirar a máquina e tudo ficava pela metade, prejudicando aí quem usa as vias rurais diariamente. Mas agradeço ao Nelo por tudo que ele fez, serviços que tinham ficado para trás, serviços que faziam mais de meses, desde o início do ano, que a gente vinha pedindo aí, ele fez em menos de um mês, e o pessoal da zona rural está bem contente. Então, deixo meu agradecimento. Já soube que o secretário vai voltar, com certeza uma perda muito grande aí para o município. Vamos talvez voltar à estaca zero em relação às estradas rurais, mas já foi pedido isso ao prefeito. Quem tinha que ver isso aí era ele, ele que
tenha o poder ali de exonerar, e a gente viu que o Alexandre não foi capaz de comandar a garagem nesse 1 ano e meio, então já dá para ver que lá não é o lugar dele, que a população é que está sendo prejudicada com isso, mas isso quem tinha que ver era você, né, seu prefeito? Então a gente já pediu aqui, mas infelizmente a gente não tem esse poder de poder tirar quem não está prestando um bom serviço do lugar que a pessoa está. Em relação à parte de odonto, como o vereador citou aqui, a gente estava conversando, a gente vai fazer uma indicação em relação a isso. Muitos munícipes me procuraram recentemente, a questão do encerramento desse contrato e a não renovação foi uma perca para o município, muitos munícipes precisando aí da colocação de prótese, então a gente vai para cima disso, como o Fernando bem mencionou aqui, nós temos um chefe de gabinete que é odontologista, então essa causa também é dele, como ele está mais próximo do gabinete do que a gente. Então peço aí, Chico, para que você nos ajude nessa demanda. Como eu disse, não é só para nós, é para a população em geral, aí, principalmente aqueles que precisam do serviço do SUS. E também, por último, gostaria de deixar o meu pedido, como já pedi aqui várias vezes para o Daniel, para o secretário de Obras, a manutenção, a reforma adequada do campinho da rua Geraldo Prado Pinheiro. As crianças me pararam na rua esses dias, eu dei um pulinho lá nas casinhas, né? As crianças me pararam na rua pedindo a manutenção, porque está perigoso, está muito próximo ao barranco, sem nenhuma proteção ali, a bola está indo parar na casa de vizinho, enfim, está até dando algumas brigas, né, algumas discussões por lá. Então, é um lazer, um único lazer que as crianças têm por lá. Então, peço para o Poder Executivo, Daniel, Ronaldo Leme, fazer a reforma adequada para benefício das crianças que moram naquela localidade. Por enquanto é só. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Retorna à presidência a nova vereadora Geisa. Com a palavra, Zé do Amado. Com a palavra, professor Luiz. Michael Tucurinha. Silvana Forel. 4 minutos, vereadora. Na verdade, vocês observaram a lua hoje? Maravilhosa, né? É um fenômeno diferente, que é a superlua. 90% da capacidade dela de luminosidade está hoje. Então, depois, a hora que a gente sair daqui, e todos que estão nos escutando, e quem está aqui hoje, dá uma olhadinha na lua e pede um grande pedido aí, que muita coisa vai se realizar. Um abraço a todos, uma excelente noite e continuamos firme a trabalhar. Valeu. Com a palavra, Vanderlei Feinho. Com a palavra, Wellington Cunha. Com a palavra, William Araújo. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Joanópolis, às 20h46, e convoco os senhores vereadores para a 18ª sessão ordinária, a realizar-se no dia 8/8 de 2023. Boa noite a todos.